Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu quero fazer uma meditação com você nesta manhã na Palavra de Deus, que encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 5 e o versículo de número 7, que diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Veja bem, nós encontramos aqui nesses versos uma palavra que às vezes não é compreensiva a muitas pessoas que por falta de conhecimento a ignora. Observamos aqui nesse verso da palavra de Deus que Deus subsiste em três pessoas, como diz aqui no verso. O Pai, e essas três são as que testificam no céu, ok? O Pai, a Palavra, que no caso aqui representa Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E aqui diz que estes três são um. Então, na verdade, o que leva a muitas pessoas a não compreenderem esses versos e às vezes fazem heresia, é justamente o fato de os três serem um. Não é fácil de se explicar, mas podemos dar alguns exemplos que pode te ajudar a entender. Por exemplo, nós temos duas mãos. Vamos levar em conta uma mão. Se você pegar a sua mão direita e estendê-la, você vai observar que é uma mão. No entanto, essa mão ela é composta por 5 dedos. Então, para que nós possamos entender, ela é uma mão, mas é composta por 5 dedos. É assim que nós podemos entender a Trindade Santa. O Pai, a Palavra que representa o Filho e o Espírito Santo, ok? Dizendo aqui na Palavra de Deus que os três são um. Deus, em sua essência, ele é representado pelo Pai, pelo Espírito Santo e pelo Filho, ou a Palavra, como diz aqui no verso. Então, se a Palavra de Deus diz que três são os que testificam no céu, que Deus, na sua essência, está representado nessas três pessoas, por que as pessoas procuram invocar outros deuses? Por que o homem ou o ser humano procura divinizar o próprio homem e colocá-lo na posição de Deus? Nós sabemos que no Brasil, por exemplo, quantos deuses são venerados diariamente? As pessoas buscam servir deuses representados pelos ídolos. Quantas pessoas que invocam a própria mãe de Jesus Cristo como se ela fosse uma deusa, como se ela pudesse ouvir aquela pessoa que está clamando, como se ela fosse uma deusa que pudesse resolver o problema daquela pessoa. Mas observe que no céu apenas três são os que testificam. É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Por que a palavra aqui representa Jesus Cristo? Quando você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, você observa que está escrito ali no primeiro verso, que diz assim: no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. E o Verbo, ou a palavra, estava com Deus. E o Verbo, ou a palavra, era Deus. Depois diz: e o Verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então note que quando a Bíblia fala que três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, quando se refere à palavra, está se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ok? Então, por que as pessoas invocam outros deuses?
os únicos dignos de adoração, os únicos dignos de reverência, de nosso louvor, da nossa adoração, são esses três, porque estes três é Deus. Mas quando eu busco uma adoração fora desse padrão estabelecido pela palavra de Deus, eu estou cometendo uma idolatria. Quantas pessoas que invocam Buda, Maomé, outros invocam a própria mãe de Jesus, Maria. Quantos que invocam a João, a Pedro, que os reverenciam com louvores. Quantos que se inclinam, que se ajoelham e invocam, que oram, fazendo petições a estes deuses. Na verdade, quando nós observamos esse comportamento nas pessoas, nós podemos observar que está havendo um adultério espiritual. Por que adultério? Nós podemos fazer aqui uma comparação bem lógica. Quando um homem e uma mulher se unem através do enlace matrimonial, estes dois se tornam um, não é verdade? Os dois formam um corpo, uma só carne. E quando um destes membros, deste casamento relaciona-se com outro fora do casamento, nós observamos que houve um adultério. E quem é que, ao se ver traído, que o seu cônjuge o traiu com outro ou com outra e não fica aborrecido ou aborrecida? Agora você imagine quando nós deixamos de nos relacionar com o Deus verdadeiro, que está representado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esse Deus também se sente traído. Por quê? Porque houve um adultério espiritual. As pessoas deixaram de relacionar-se com o Deus verdadeiro e agora relacionaram-se com um Deus que não é Deus, ou seja, com um ídolo que está tomando o lugar de Deus, ou pelo menos as pessoas estão colocando-o no lugar de Deus. E isto é pecado. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22 e o versículo 15, dentre os pecados que estão ali relacionados, diz que os idólatras não vão entrar na Nova Jerusalém, vão ficar de fora, entende? Então, meu querido, nós precisamos abrir a nossa mente e procurar compreender a palavra de Deus. Tem muitas pessoas adulterando no sentido espiritual. São muitas pessoas que estão deixando de relacionar-se com o Deus verdadeiro para relacionar-se com o ídolo que está representando um Deus. Quantas pessoas estão se inclinando, se encurvando? Quantas pessoas estão invocando e prestando culto, prestando louvor e adoração ao ídolo? Quantas? Nós vemos isso todos os dias na televisão. As pessoas carregam em procissão como sendo um Deus, reverenciando, cantando louvores. E às vezes você interpela uma pessoa a respeito dessa prática pecaminosa e elas ainda dizem: nós não fazemos isso, nós não adoramos, nós reverenciamos, porque na verdade são pessoas que foram muito importantes, na história da igreja. Mas, meu querido, quando você se encurva, quando você se prostra, quando você canta louvor para aquele ídolo, quando você evoca, faz petições, orações, você está fazendo o quê? É óbvio que você está adorando, prestando culto. E aquele ídolo, naquele momento, está se tornando o seu Deus. E isto é uma abominação ao Senhor. Então eu quero que você reflita nesta manhã, nesta palavra. Eu não estou aqui afrontando
a sua religiosidade, mas estou apenas abrindo os seus olhos para o pecado da idolatria que muitas pessoas cometem e às vezes acham que estão agradando a Deus. Então que Deus em Cristo Jesus possa abrir seu entendimento nesta manhã para você entender estas verdades bíblicas. Quando você quiser adorar, prestar cultos, louvor ou fazer petições, você precisa fazer única e exclusivamente ao Pai. Você tem que fazer ao Pai em nome de Jesus Cristo. É o que a Bíblia direciona. Quando nós formos orar, nós temos que pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos orienta, que nos guia, que nos consola, que nos fortalece, que nos dá a capacitação para entender, para compreender a verdade de Deus. Mas a oração, ela tem que ser dirigida a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos ensina. Entendeu? Jesus disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, isto vos será feito. Então fica aí esta palavra para você, meu querido, que está a ouvi-la. Compreenda esta verdade. Não cometa um pecado que aborrece ao Senhor. Não cante louvor para ídolo. Não invoque ídolo. Não se curve, não se prostre e nem adore ídolo, porque isto é uma prostituição. Isso é um adultério e Deus não aceita ser substituído por nada. Deus não dá a sua glória a ninguém. Então que fique isto bem claro para você nesta manhã, em nome de Jesus, ok? Eu quero fazer uma oração por você. Você quer fazer neste momento um propósito diante de Deus, renovar o seu pacto, a sua aliança com Deus, propondo que a partir de hoje você só vai adorar ao Deus verdadeiro? Quer fazer esse concerto, esse pacto com Deus a partir de agora? Se você disser sim, eu vou orar por ti a partir de agora que quer fazer isso. Pai Santo, em nome de Jesus, eu venho a ti neste momento para apresentar estas vidas, estas pessoas que foram esclarecidas neste dia pela tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, estende a tua mão sobre estas vidas, dá a eles o entendimento, a compreensão, para que possam servir unicamente a ti e que a tenha unicamente por Deus verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abra o entendimento de cada uma destas pessoas e dá a elas, ó Deus, a sabedoria para poder servir ao Deus verdadeiro. É o que pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.